licença um pouquinho. Vou retomar agora. Para finalizarmos a nossa dinâmica, deixa eu só cancelar. Pode gravar, tá, Vilma? Já coloquei para gravar. Tranquilo. Então, pessoal, estão enxergando os slides, né? Tranquilo. Correto? Estão enxergando? Sim. Tá ótimo. Então, Sim. vamos finalizar a nossa aula. Este tema, preparo e administração de medicamentos, está postado lá no portal AVA. A aula está gravada, tá bom? No YouTube. E ela tem a duração de 2 horas. Vocês participaram da aula, foi tudo bem tranquilo a aula, já assisti também. Nós vamos fazer uma retrospectiva rapidamente aqui, só para que vocês possam buscar a aula no portal e estarem alinhados. Quando nós falamos em prescrição e administração de medicamentos, que foi a primeira parte da aula, nós falamos em cálculos de medicamentos e soroterapia, ou soros, esse conteúdo é bem importante para vocês na vivência que vamos continuar agora no primeiro, no segundo semestre, né? Então, basicamente, no laboratório, ainda vamos retomar a nossa atividade ainda, se Deus quiser, quando nós vamos falar nas nossas aulas de medicamento, é importante entendermos que o professor Zanay já falou, que são substâncias introduzidas no nosso organismo. E que essa substância ela vai ter alguma finalidade, vai atender alguma necessidade, nós falamos terapeuticamente, né? Então, isso denomina-se medicamento. Na continuidade na aula que vocês vão assistir, nós vamos estar vendo lá na aula, ela vai denominar cada tipo de medicamento, a sua finalidade. Medicamento paliativo tem esta finalidade, né? Medicamento eletivo tem outra finalidade. Então, essa é a continuidade da aula. Quando nós falamos em prescrição médica, é uma coisa que vocês logo estarão exercitando também, trata-se de uma prescrição de medicamentos e condutas para o paciente, que deve ser realizado, né, basicamente pelo profissional que é legalmente habilitado. Então, prescrição médica está relacionada à prescrição de medicamentos e de condutas, porque às vezes o médico prescreve um medicamento, vamos imaginar, que é um medicamento comum, um determinado antibiótico. A cefazolina, 1 grama, EV de 6 em 6 horas. Então, o paciente vai começar a tomar hoje, dia 4 às 6 da manhã, vai finalizar amanhã, dia 5 às 6 da manhã. Essa prescrição tem uma validade de 24 horas. Mas, basicamente, ele não prescreve só medicamento, ele prescreve cuidados, né? Aí ele prescreve lá na sua prescrição médica. Realizar compressa de gelo ou observar sinais de sangramento. Então, basicamente, a prescrição médica não passa só pela prescrição de medicamento, passa pela prescrição de medicamentos e cuidados. E os cuidados, de uma forma geral, as prescrições precisam ter cuidados bem importantes, porque a administração de medicamento é uma das maiores responsabilidades de todos os profissionais da área de saúde. Desde a prescrição que o médico faz, desde a dispensação do medicamento lá da farmácia. Então, o profissional da farmácia, da dispensação, precisa conhecer. Vocês estarão indo para a unidade básica de saúde, do PINESC, e irão conhecer as farmácias, né? A dispensação é importante, porque, de repente, o medicamento prescrito 0,5 miligramas, que é um determinado medicamento, quem vai dispensar tem que entender. Senão ele dá um medicamento com 0,5 miligramas, que é diferente do 0,5. Então, isso precisa ser abordado em todos os profissionais, não somente para o médico que prescreveu, porque o resultado final que vai ser lá na administração do medicamento, ele pode ser administrado de uma forma errônea, né? Então, esse medicamento ele envolve todos os profissionais diante da circunstância para o paciente. E sabemos que todo esse envolvimento multiprofissional gera alguns riscos, né? Gera alguns riscos de erros, principalmente nas vias de administração, nas dosagens e nos horários. Então,
quando nós falamos, o paciente, o médico prescreveu 0,5 miligramas, é diferente de 5 miligramas, né? Então é bem importante, a leitura precisa ser feita corretamente por todos os profissionais. E para que esses erros que ainda acontecem, com certeza em muitos lugares, sejam minimizados, a Anvisa, ela criou, teoricamente, dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela criou aí o famoso protocolo de segurança do paciente. Ela denominou 9 itens importantes para que esses erros sejam minimizados. Hoje, estamos na década de 2020, nós começamos com 5 certos, passamos para 7 certos, 9 itens certos, agora já temos até 11, já temos relatos de 13 itens para que possa o protocolo ser seguido e minimizar os erros ao paciente. Então, nós vamos trabalhar com a última resolução da Anvisa, que nos respalda com os 9. É super fácil. Primeiro é o nome do paciente correto. João da Silva, João da Silva. Assim, vocês estarão vivenciando um ambiente onde vocês irão lidar com 50 pessoas, com 30 pacientes, com 20 prescrições. Então, o nome do paciente precisa estar certo. Hoje já temos um protocolo que, além do nome que você escreve, tem instituições que colocam no protocolo ter a RG do paciente, ter uma numeração de controle, o medicamento correto, a via correta, a hora, a dose, o registro, as orientações, a forma certa de administrar e a resposta, que são os efeitos colaterais. Então, juntando esses 9 itens, nós vamos ter certeza que o paciente vai receber a medicação corretamente e irá minimizar os riscos a esse paciente. Então, essa abordagem que nós falamos, que o professor Osana falou, e alguém perguntou, né, determinado medicamento sendo infundido, se o paciente ele não tenha, não sabe que ele desenvolve uma certa alergia a determinada droga. Então, tem determinadas drogas, determinados medicamentos que só podem ser administrados dentro do ambiente hospitalar. Como o professor Osana falou, nós temos suporte ventilatório. Se acontece algo neste momento, que seja uma medicação por via endovenosa, a reversão torna-se mais fácil dentro do ambiente hospitalar. Então, quando nós profissionais falamos muito, né, a gente evita administrar medicamento em alguém. Faça essa injeção intramuscular. Davi, você pode administrar? Posso. Cadê a receita médica? Não é porque eu compro esse medicamento todo mês. Olha, o respaldo é importante, né? Então, assim, é uma coisa que nós temos que nos policiar quanto profissionais, e vocês, no início de graduação, é muito importante, porque daqui a pouco vocês serão procurados a todo momento, né? As pessoas nos procuram para diversas perguntas e colocações. Bom, a professora Osana abordou na aula as vias de administração de medicamento, e basicamente nós conhecemos duas principais vias: a via parenteral e a via entérica ou enteral. A via parenteral, o professor Osana já esmiuçou: a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular e a endovenosa. Temos outras vias parenterais ou via parenteral? Claro que temos, né? No futuro vocês irão conhecer. Tem intraóssea, né, que precisa ser introduzido algo no paciente, né? Tem outros tipos de via parenteral, mas basicamente as mais conhecidas são subcutânea, intradérmica, intramuscular e endovenosa. Qual é a principal característica de uma medicação parenteral? Começamos com a agulha. 13 por 4,5, que o professor Osana falou, é a agulha menor. Para se introduzir uma medicação parenteral, precisa romper a solução de continuidade, seja ela intradérmica, que é aquela mais superficial, que faz somente uma pápula, que
que vocês verão que muitos anestesistas, no ato da anestesia, precisam fazer uma punção venosa periférica, e aí precisam introduzir um catéter venoso periférico calibroso. Eles pegam um anestésico, bem pouquinha quantidade, eles falam uma papulazinha, anestesia somente a pelezinha para introduzir a agulha. Essa medicação é intradérmica. Precisa de agulha? Claro que precisa. A agulha é muito pequenininha, mas tem pacientes que tem que tomar injeção intramuscular. O profissional precisa introduzir a medicação no músculo do paciente. Então, aquela agulha que é intramuscular, ela vai penetrar, passar todas as camadas da pele, todo o subcutâneo, até chegar no músculo. Então, aquela agulha, ela precisa ser longa, um comprimento maior, um calibre mais aguçado, porque o volume de medicação vai ser maior, e a agulha precisa ser introduzida toda ela até o músculo. E assim sucessivamente. Então, medicações por via parenteral, dessa forma, né? Então, eu sempre falo para quem está conosco no laboratório, a primeira condição é você conhecer o material. Você vai se ambientar com o material até você criar essa intimidade com a agulha, com a seringa, até você criar intimidade em estar no laboratório, exercitando nos manequins, até você ter essa desenvoltura em fazer ao vivo e a cores, né? Então, isso é uma questão de evolução. Então, às vezes, tem pessoas que chegam no primeiro semestre, ficam muito tensos pela agulha, mas é super tranquilo e com certeza vocês todos estarão tirando de letra. A via entérica ou enteral, o professor Ozonar já falou. Começa pela boca, que pode ser introduzido líquido, comprimido, trajas, né? Pastilhas, vários tipos, mas tem que entrar pelo trato gastrointestinal. Então, essas vias são bem tradicionais. A absorção é diferente tanto da via enteral como da via parenteral. Então, essas duas são as principais. Existe mais vias de administração de medicamento? Claro que existe, né? Além da parenteral e da enteral. Nós temos na via enteral, que eu que não citei, um local muito importante, a via sublingual. Tem pacientes que são hipertensos, chegam picos hipertensivos, e tem um medicamento que você vai colocar debaixo da língua do paciente. Ele é enteral, a medicação é via enteral, só que o paciente não vai engolir o comprimido. O comprimido será absorvido sublingual do paciente e será absorvido dentro de uma atividade por via sublingual. Então, esse medicamento é sublingual, mas é via enteral. E além das parenterais, nós temos medicamentos por via nasal, que são as soluções fisiológicas, medicamento por via otológica, por via inalatória, por via ocular. Então, cada via, lá no futuro, vocês irão aprender que cada medicamento tem a sua finalidade de ação no organismo, cada medicamento tem a sua via de administração. Tem medicamento que ele pode ser administrado por via endovenosa, por via intramuscular, por via subcutânea e por via oral. Aí você vai selecionar qual é a melhor forma de administrar o medicamento. Então, essa é bem tranquila. Vocês irão assistir a primeira parte da aula, que nós falamos bem na sequência sobre a administração dos medicamentos, tá bom? Na segunda parte da aula, que está gravada lá na unidade 1, que vocês têm acesso a partir de hoje, está lá dia 13 e dia 16 de abril, que está em meu nome. Vamos falar um pouquinho sobre soros, né? E laboratório vamos fazer, e vocês irão conhecer os principais soros. A professora Vilma falou muito na aula deste principal soro chamado soro fisiológico, né? 0,9%. Né? Então, eles falam no hospital, é o sal. É o soro que tem gosto de sal, né? É aquele soro específico para determinados atendimentos, muito utilizado dentro do hospital para a realização de curativos,
de procedimentos de lavagem de feridas, lavagem de cavidade abdominal. Então, quando estivermos dentro de um centro cirúrgico, basicamente vocês vão assistir durante a cirurgia, o cirurgião pedir para o circulante, olha, vamos lavar a cavidade do paciente. O que se utiliza para lavar a cavidade operatória? Soro fisiológico a 0,9%. E esse soro também é utilizado endovenosa. O médico prescreve para reposição desse componente, né? E o médico faz todo o cálculo de quanto o paciente precisa tomar daquele soro em 24 horas, em 48 horas. Então, chama-se soro fisiológico. Temos frascos de 500 ml, frasco de 1000 ml, frasco de 250 ml, frasco de 125 ml, temos frasco de 100 ml, temos frasco de até 50 ml. A instituição irá padronizar os volumes. O mais tradicional no hospital é de 250 e 500 ml. Temos o soro que é a base de glicose, que é o soro glicosado a 5%, também muito prescrito para reposição de glicose na veia do paciente. Esse soro é muito utilizado dentro do contexto hospitalar. Tem também frasco de 250 ml, de 500 ml, de 125, de 50 ml. Assim, basicamente, este soro, quando estivermos falando lá do curativo, falando da lavagem de uma ferida operatória, você não utiliza esse soro, né? Ah, não tem soro fisiológico. Tem que buscar outra alternativa. Mas o soro glicosado é para reposição hídrica, tá? Então, isso é muito utilizado dentro do contexto hospitalar. Também, analisado pelo profissional médico, né? Quanto de volume vai ser prescrito, quantos ml em 24 horas, quantos frascos ele irá tomar, em quanto tempo. Então, tudo isso passa por um cálculo, passa por uma avaliação. Então, esses dois soros são bem tranquilos. Temos um terceiro e quarto soro muito utilizado no hospital. Esse é muito utilizado no pronto atendimento, no boxe de emergência, lá na UTI, lá no centro cirúrgico, porque ela é a base de Ringer com lactato de sódio. Ele tem composição, tem glicose, ele tem sódio, ele tem lactato da Ringer com lactato. Então, ele é um soro, nós falamos, ele é mais completo para reposição melhor da condição fisiológica do paciente. Então, esse soro é muito utilizado nos setores fechados. Lá na área crítica, lá no centro cirúrgico, lá na UTI. Chama-se soro Ringer lactato. A apresentação dele de 500 ml. Esse também jamais será utilizado em curativos. E temos outro soro, eles falam soro Ringer simples, é da mesma família do Ringer lactato, só que ele tem a composição com menor quantidade de eletrólitos. Então, é um Ringer simples, muito utilizado também no pronto atendimento, no boxe de emergência, lá no centro cirúrgico na UTI. Então, basicamente, esses 4 soros vocês vão encontrar no mercado, no campo de estágio, no laboratório. Mas se você está lá e alguém prescreve, olha, o paciente precisa tomar ou infundir no paciente 500 ml de soro Ringer. Bom, o soro está disposto. Mas como é que conecto algo para o paciente receber na veia, igual a professora Rosana falou? Vamos pegar o frasco de soro, vamos fazer a dinâmica de asepsia, de limpeza do frasco, do injetor. Vamos pegar um dispositivo chamado equipo. Isso aqui, equipo de soro. Este equipo é protetor, tem um copinho, ele tem uma ponteira, que tem um protetor na ponteira e tem um copo. Você vai tirar essa proteção da ponteira, essa proteção irá romper o lacre, do soro, quando nós falamos lacre do soro, é este dispositivo que tem aqui embaixo, nesse azulzinho. Então, a ponteira irá romper o lacre do soro, irá introduzir a ponteira do equipo dentro desse dispositivo, e aí você vai encher até metade do copinho e irá tirar todo o ar do equipo. E esse soro com equipo
será conectado lá no dispositivo que o professor Osana falou, conhecido como scalp, conhecido como abocate. Então, nós montamos sempre um soro juntamente com a equipe. Esse equipo recebe o nome de equipo macrogotas. Por quê? Macro, grande, uma gota grande. Então, vocês já viram, com certeza, alguém tomando soro, mesmo que seja só em filme, né, em televisão, no YouTube, pinga uma gota, né? Uma, duas, três. As gotas ficam pingando. E nós vamos controlando a gota por esse dispositivo que está na mão esquerda do profissional. Ele está segurando, a gente fala rondana. Essa rondana, ela tem uma rodinha bem no centro que você gira para cima, você aumenta o fluxo do soro para descer. Você traz a rondana para baixo, uma bolinha branquinha, você diminui o fluxo do soro. Então, nós controlamos o gotejamento do soro através dessa rondana. O soro já está preparado. No laboratório, todos vocês irão preparar um soro também. Teremos soro, equipo, todo o material para vocês prepararem igual está preparado. E aí você irá pegar o dispositivo para você puncionar a veia do paciente, né? Medicação para correr em 30 minutos. O paciente passou mal, parou no pronto atendimento, o médico observou, fez toda a análise, toda a consulta, falou, olha, você vai receber 500 ml de soro, mas vou colocar para você receber em 40 minutos. Vai ser rapidinho, correr meio litro em 40 minutos, porque o soro, as gotas pingam em minutos. Então você vai ter que fazer uma continha. Então quando se faz um volume pequeno em tempo menor, você sempre funciona o acesso venoso com esse dispositivo agulhado chamado scalp, ou butterfly, né? Eles falam borboleta, que ele tem uma borboletinha. Também faremos essa técnica no laboratório. Todo mundo terá acesso ao scalp e irá funcionar o nosso manequim. Ou se você não tem o scalp, você pode... O scalp como é que fica? Tem todo um ritual, toda uma técnica, né? Ele vai ficar dentro da veia do paciente e irá infundir a medicação que está dependurado lá no soro. Ou você pode utilizar o abocate, que é este dispositivo aqui, que é o catéter periférico flexível. Você tira todo o mandril, que nós falamos uma parte aramada, uma parte que tem de ácido inoxidável, e fica canulado a veia com a parte siliconizada. Então, essas são as duas punções, basicamente, que o professor Zaná falou, punção venosa periférica. Como é que você vai optar pelo scalp ou pelo abocate? É pelo volume que vai ser infundido no paciente, quanto tempo ele vai ficar com a medicação, a rede venosa do paciente, toda a avaliação precisa ser feita. Então, nós já vimos as duas punções, a punção precisa ser fixada. Hoje não existe mais nos hospitais, eles colocavam muito esparadrapo, né? Aquilo dói demais para tirar. Hoje nós temos um dispositivo descartável, eles são tipo de plástico, bem tranquilo, bem aderente, super fácil de retirar e de fixar. Vamos acompanhar a fixação. Fixou, está fixado, e agora pronto. Conectamos o soro ao equipo, o equipo foi conectado ao dispositivo que está dentro da veia do paciente. Este paciente agora vai receber o soro que está dependurado no suporte de soro. Aí você me pergunta, mas Davi, como é que eu sei como é que vai pingar? Porque o soro vai pingar, não vai? Vai. Como é que eu sei que ele vai terminar em 40 minutos? Se o médico prescreveu para o soro ser infundido em 4 horas, em 10 horas, em 24 horas, como é que eu sei que esse soro vai demorar 10 horas para ser infundido? O que nós vamos fazer? Controle do gotejamento do soro. Todo o circuito está montado, todo ele está conectado à rede venosa do paciente. Agora precisamos deixar o soro fluir. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a prescrição médica, ver qual foi o volume prescrito pelo médico. Volume é o que foi prescrito, é a letra V, que está aqui na fórmula, né? Então, se o médico prescreveu
500 ml de volume, que é o volume que ele vai tomar, meio litro. E ele prescreveu, eu quero que você infunda esse meio litro, esses 500 ml, em T significa horas, em tempo. Tempo em horas, o T. Quer que você infunda 500 ml em 3 horas. Maravilha. Então, 500 dividido por 3 vezes 3. Né? Então, você vai pegar para calcular quantas gotas você irá deixar pingando naquele soro, que daqui a 3 horas, aquele volume de 500 ml estará infundido no seu paciente. Então, a conta é simples. Na nossa aula que nós fizemos, todo mundo entendeu muito bem, né? Acho que não tivemos dificuldade. Eu postei lá no portal alguns exercícios, acho que não tiveram dificuldade em fazer. É só fazer a substituição. O que você precisa observar na prescrição? O médico prescreveu infundir 500 ml de soro glicosado. 500 ml é o volume. Em 3 horas. Horas é o tempo. Vezes 3, que é a variável. Só que eu coloquei entre parênteses, equipo macrogotas. Se o médico colocou 500 ml para infundir em 3 horas, o enfermeiro, nem o técnico, vai perguntar, doutor, o senhor quer que infunde em equipo macrogotas ou microgotas? Jamais. Quando alguém quer que infunda medicamento, soroterapia, desculpe, em equipo microgotas, deixa prescrito no prontuário do paciente. Então, tradicionalmente, esta é a fórmula que vamos utilizar. 500, que é o volume, dividido 3 vezes 3. 3 é a hora que ele pediu. 3 vezes 3, 9. 500 dividido por 9. 500 por 10 vai dar 50. 500 por 9 vai dar umas 40 e poucas gotas, né? Não sei se... Acho que é isso. Vamos imaginar 48 gotas. Né? Se alguém fez a conta, quanto é 500 dividido por 9? 500 dividido por 10 dá 50, né? Deu 55,55. Quanto? 55,55. Isso, maravilha, tá? Então, 55,55 gotas em 1 minuto. Só que não tem como você correr 55,55. Você tem que correr 1, 2 até 55. Então, nós vamos arredondar, vou aproximar para 55 gotas. Aí você vai lá naquela rondana que eu falei para vocês, mostrei para vocês aqui, quero mostrar novamente esta rondana que está na mão esquerda do profissional. Você vai controlar e vai pegar o seu relógio e vai contar 55 gotas de 1 minuto. As gotas irão pingar aqui, ó, neste copinho. E se você controlar 55 gotas por minuto, daqui a 3 horas, o paciente receberá todo o soro e ele já estará liberado para ir para casa. Então, esta fórmula para equipo macrogotas. Aí você me fala, mas professor, o médico prescreveu lá no prontuário que ele quer que o paciente tome o soro em equipo microgotas. Tranquilo. Qual que é a diferença? Equipo microgotas, vocês estão observando aqui, ele parece o mesmo equipo, só que dentro do copinho, que nós chamamos copo, o copo de receptor de soro, ele tem um redutor de gotas. Enquanto na equipo macrogotas pinga uma, aqui vamos pingar 3. E assim estará resolvido o problema. Vamos fazer a mesma dinâmica. Se ele pegou 500 ml para infundir em 3 horas, e aí você fez a conta no equipo macrogotas, deu 55, você multiplica por 3, né? Você vai pegar 500 dividido por tempo, que é 3. 500 dividido por 3 vai estar em torno de 115 microgotas por minuto. É isso mesmo, né? Acho que é. Então você vai pegar a rondana e vai colocar 115, vai contar no seu relógio, igual conta o pulso, 115 microgotas daquela em 1 minuto, e daqui a 3 horas, seu paciente recebe alta e vai embora, porque terminou o medicamento. Aí você me fala, mas por que não pode deixar correr de qualquer jeito? Porque quando se faz a prescrição de determinado medicamento, há uma análise e um cálculo que aquela reposição
prescrita naquele tempo, tem uma ação dentro do organismo do paciente. Então, é importante que todos possam lembrar que toda prescrição ela tem um tempo a ser cumprido. Então, isso é bem tranquilo, acho que não tivemos dificuldade na nossa aula primeira, né? E foi basicamente as duas fórmulas, deixei exercícios para vocês. E agora, para finalizar, duas prescrições que é super simples. Lá no hospital tem uns medicamentos que vocês vão conhecer, chamado antibióticos, ciprofloxacino, metronidazol, que é o famoso Flagyl, e ele vem em frasco igual de soro, igual soro fisiológico. Só que o volume dele é menor. O volume dele é somente 100 ml. Ele já vem num frasco igual do soro, bem parecido. Só que esse medicamento chamado ciprofloxacino, metronidazol, ele é um tipo de antibiótico. E esse tipo de antibiótico já vem uma prescrição dizendo o seguinte: correr um frasco de metronidazol EV de 6 em 6 horas em 40 minutos. E aí você precisa colocar aqueles 100 ml para ser infundido de 6 em 6 horas, só que a infusão não vai demorar 3 horas, vai demorar 40 minutos. O que você vai fazer? A mesma dinâmica. Você irá pegar uma fórmula de gotejamento de soro, equipo macrogotas, só que essa fórmula ela será para cálculos de gotas de minuto. Então vamos fazer a continha. 100 ml, que é o volume do medicamento, vezes 20, que é uma da fórmula, é uma variável. 100 vezes 20 dá 2.000, né? 2 vezes 100, 2.000. 2.000. Dividido pelo tempo que ele pediu em 40 minutos. Então, é dividir 2.000 por 40, você vai ter um resultado. A mesma dinâmica, você vai lá na rondana, vai infundir os 100 ml em 40 minutos, você vai calcular, vamos imaginar que deu aí 120 gotas no equipo macrogotas, você vai contar 150 gotas que em 40 minutos aqueles 100 ml irá finalizar. Para que serve esses cálculos? Para que o medicamento possa ser infundido em tempo hábil e em tempo que o organismo possa fazer a absorção. Então, essa nossa aula que foi dada para vocês lá que está gravada, ela vai ter essa abordagem sobre as três fórmulas, as 4 fórmulas, aliás, que é horas, gotejamento em horas e macrogotas, gotejamento em horas em microgotas, gotejamento em minutos em gotas, gotejamento em minutos em microgotas, que é a mesma dinâmica. É só fazer a substituição. Você me pergunta, mas professor, por que nós temos que utilizar a fórmula corretamente? Por que precisa estar tudo dentro de um padrão? Porque quando alguém está internado, ele precisa receber diversos tipos de medicamento, diversos procedimentos, e todos os procedimentos e medicamentos, eles possuem um tempo hábil a ser infundido ou a ser feito. A responsabilidade dentro do contexto hospitalar em controlar o gotejamento, em administrar o medicamento, é do técnico de enfermagem, do enfermeiro. Então, esta aula, basicamente, são as 4 fórmulas que vocês têm, que eu abordei na aula, acho que não tivemos dificuldade, né? Os cálculos de medicamento, no dia da aula eu fiz com vocês, a gente discutiu, fazer as medicações. Os exercícios estão no portal e a professora Vilma vai mandar mais alguns exercícios para que vocês possam fazer a nossa avaliação parcial, tá bom, pessoal? Não tivemos dificuldade, a aula ela tem 2 horas no portal,